Vamos falar Bom da sua dia. coluna que está hoje aqui no UOL e que traz uma informação aí que está num livro, inclusive, né? Quer dizer, aquela história de não passar a faixa para Lula pode ter vindo de uma ideia do Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele que sugeriu isso a Bolsonaro. Conta essa história pra gente, Carla. Então, é como você falou, Fabiola, essa história está no livro dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, que vai ser lançado aqui hoje em Brasília. Eles acompanham aí esse universo do Supremo Tribunal Federal, esse é o segundo livro deles, até ele já tem outro. E nesse livro eles contam aí alguns bastidores desse último ano aí, envolvendo o processo eleitoral, principalmente. E num desses pontos, o Toffoli, a gente lembra que o Toffoli era um ministro, ele foi presidente do STF durante uma boa parte do governo Bolsonaro, e ele sempre, a despeito das críticas que o Bolsonaro fazia ao Supremo, né, de forma bem direta, enfim, a gente teve vários episódios disso, o Toffoli manteve aí uma relação de proximidade e diálogo com Bolsonaro ao longo desses 4 anos do governo do ex-presidente. E aí, numa dessas conversas, conforme relata o livro, o Toffoli disse para o Bolsonaro que o país estava dividido e que ele sugeriu ao Bolsonaro que não fosse a posse e que não passasse a faixa para o Lula, porque ele seria vaiado, o país ia estar dividido, naquela ocasião ia ser muito ruim a presença do Bolsonaro ali na cerimônia de posse, que a gente lembra, né, tem todo um protocolo que a democracia brasileira coloca e que foi aí, digamos, quebrado pelo Bolsonaro ao não passar a faixa, né? E aí o Toffoli deu essa sugestão para o Bolsonaro, que rebateu dizendo o seguinte: olha, eu não posso fazer nada em relação a quem está acampado. Não fui eu que escalou eles, eu não sei como vai ser, porque o Toffoli relatava aí um receio de algum tipo de violência na posse e tudo mais. E o Bolsonaro disse assim: olha, eu não posso me responsabilizar por essas pessoas, não. E aí, ao longo da conversa, como relata o livro, o Toffoli então sugere: olha, seria melhor então se eu deixar o país sair para evitar e ver se essas pessoas assim deixam de se manifestar, saem das portas dos quartéis. O que a gente sabe que não aconteceu, o que a gente sabe que aconteceu no dia 8 de janeiro, que vocês estavam falando aqui antes, justamente sobre essas medidas, né, que a gente está tendo que tomar depois dos lamentáveis episódios do dia 8 de janeiro. Enfim, essa é uma das histórias que está nesse livro. E aí tem uma outra que eu acho legal, que eu acabei destacando também, que é bem curiosa, que diz um pouquinho da relação do Alexandre de Moraes, que vocês também estavam falando aqui, que é esse personagem que tem tomado decisões em relação a esses ex-apoiadores de Bolsonaro. É um diálogo aí entre Alexandre de Moraes e o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, sobre todos os questionamentos que os militares apresentavam na época, né? A gente lembra aí também que teve aquelas milhões de trocas de ofício entre Paulo Sérgio e o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Depois Moraes assume o TSE e começa a lidar aí com o general sobre esses questionamentos. E numa dessas conversas, segundo o relato do livro, o Moraes diz ao Paulo Sérgio: olha, Paulo, é pegar ou largar. O Moraes relata que tinha ali, sabia que tinha o apoio já de uma parte dos generais mais antigos e do alto comando, e ele fala para o Paulo Sérgio: olha, é melhor pegar ou largar, porque se eu começar a falar o tipo de perguntas que vocês estão fazendo, eu vou envergonhar os militares. Eu não quero esculachar vocês. Teria dito Moraes, segundo o relato que está no livro que vai ser lançado aqui hoje, chama O Tribunal, o livro, Fabiola. Tem bastante coisa interessante, eu indico aí a leitura do livro dos colegas. Achei interessante o tribunal como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária de Felipe Recondo e de Luiz Weber. Ô Josias, como é que você imagina, né, esse diálogo do Dias Toffoli? Por que essa sugestão de Dias Toffoli a Bolsonaro? Primeiro, o diálogo é absolutamente inconveniente, Fabiola. A Constituição determina que os poderes da República devem funcionar de forma independente e harmônica. O Bolsonaro atacava o Supremo porque subvertendo a harmonia prevista na Constituição, porque não suportava a ideia de um poder independente interferindo nas decisões dele, num sistema de freios e contrapesos que convém à democracia. E certos ministros cederam ao Bolsonaro. O Toffoli foi um deles. O Toffoli manteve com o Bolsonaro um relacionamento absolutamente amistoso. Chegou a dizer, em determinado momento,
chegou a classificar a ditadura militar de movimento de 1964, num agrado, num afago ao Bolsonaro, para quem nem ouve, né? O Bolsonaro acha que nem houve ditadura, isso é uma ficção, né? E ele, em dado momento, ofereceu também refresco ao Flávio Bolsonaro. Ele trancou lá o processo do Flávio Bolsonaro por um bom tempo e deu à defesa do Flávio Bolsonaro a oportunidade de se reposicionar. No final das contas, o Flávio anulou todas as provas com a ajuda de dois tribunais, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. E o Toffoli chegou a se apresentar, Fabiola, em dado momento, como um personagem moderador. Ele imaginava que poderia moderar as relações entre os poderes. Nessa época já, o Bolsonaro distribuía cotoveladas em ministros do Supremo, já escangalhava com a Suprema Corte. Houve um comunicado interno, me lembro bem nessa ocasião, estamos falando aí de 2020, 2021, o Toffoli presidia o Supremo, o então decano Celso de Mello, hoje aposentado, incomodadíssimo com o silêncio do tribunal, o silêncio da presidência do tribunal diante das agressões do Bolsonaro, ele faz um comunicado interno que ele distribui aos ministros, diz, olha, está se formando aí o ovo da serpente, isto vai eclodir no Brasil. E o Toffoli ignorou solenemente o alerta do Celso de Mello, deu no que está dando, né? Então, este aconselhamento é o arremate de um enredo no qual o Dias Toffoli faz um papel muito, muito desqualificado. Esse desfecho, que vem nesse livro, aliás, dois jornalistas que entendem muito dessa área, cobrem muito o judiciário, entendem profundamente do Supremo, essa notícia, essa revelação de que o Toffoli aconselhou o Bolsonaro a fugir, na prática foi o que aconteceu, para não passar a faixa presidencial, desvirtuando uma simbologia tradicional na cerimônia de posse e, de certo modo, aviltando o processo de transição de governo. Isto coroa esse processo, Fabiola, que marcou a passagem do Toffoli pela presidência do tribunal. Hoje o Toffoli está aí tentando se recompor com o Lula, que foi quem nomeou. O Lula que nomeou o Toffoli, sendo ele foi advogado do PT, assessor da liderança do PT, advogado da campanha do Lula no TSE, depois assessor do José Dirceu na Casa Civil, advogado-geral da União, e foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. E ali não se constrangeu em julgar até processos em que estava em jogo, o réu era o José Dirceu, que foi chefe dele no Palácio do Planalto, ele não se julgou suspeito. E hoje ele tenta se recompor com o Lula porque, nesse afã de agradar o presidente de plantão, ele sonegou ao Lula até uma liberação, quando Lula estava preso em Curitiba, para acompanhar o velório de um irmão que morreu em São Paulo. E o Lula não o perdoa por isso. Ele se esforça muito para obter o perdão do Lula, mas ainda não conseguiu. Mas é um personagem que essa passagem, Fabiola, não dignifica a toga. Você aconselhar um presidente a ir embora, não passar a faixa, isso não traz uma mensagem favorável à imagem do ministro e do próprio Supremo.